Vamos lá, no início da Bíblia, Gênesis 4, do verso 1 ao verso de número 7. Nós estamos falando sobre chamados para servir, e hoje, chamados para servir, a quem você está servindo? Fomos chamados para servir, mas a quem você está servindo? Gênesis capítulo 4, do 1 ao 7. Acompanhe-me na leitura. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém. Senhor nosso Deus, que o nosso coração seja terreno fértil para a sua semeadura nesta noite, e que nós possamos assim aprender em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus é tremendamente maravilhoso e Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e nos detalhes, né? Domingo passado, quando eu terminei de pregar, aquilo que eu preguei estava estampado ali na frente dos irmãos, né? Uma pessoa deitada na rua. E o texto que nós lemos era exatamente nessa chamada de atenção para nós, né? E aí nós ficamos a pensar no seguinte, né? Senhor, por que esse desafio assim tão claro diante dos nossos olhos? Será que é para nós pensarmos se nós estamos como ovelhas à direita do Senhor, ou se estamos como cabritos à esquerda do Senhor? Será que é para o Senhor nos colocar à prova aquilo que nós estamos ministrando, aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos ouvindo, para ver se nós estamos vivendo? Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer hoje no final do culto, mas fique atento, porque Ele manda os seus sinais e os seus recados diretamente. Mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Aquele jovem foi alimentado 2 vezes. Aí, como eu saí sempre por último da igreja, fui conversar e orar com ele, né? Levei mais lanche para ele, ele comeu todo o lanche que eu levei, né? E tomou todo o café que eu dei para ele. Ele falou assim: mas você vai ficar por aqui? Vou, já conversei com os irmãos, eu vou ficar por aqui. Eu falei: então eu vou arrumar mais um cobertor para você. Vou arrumar mais um cobertor. Assim eu vou garantir que você vai ficar por aqui, mas não vai passar frio. São os desafios que Deus coloca diante de nós, amados irmãos, para que nós exercitemos esse amor de Cristo Jesus. E Ele colocou exatamente na porta da igreja. Eu até brinquei com a Juliana, foi um missionário que eu contratei para vir testar os irmãos, sobre se os irmãos iam socorrer o mendigo ou não. Na área do serviço, amados irmãos, social, né? Do atendimento ao necessitado, você acredita que todas as pessoas que têm essa prática, né, executam esse trabalho, né, fazem por amor? Não, nem todos. Mas tem aqueles que fazem porque Deus manda, então eles precisam obedecer. E tem que obedecer, porque onde estiver alguém que clamar ao Senhor e cair do Senhor, vai enviar alguém para socorrer. Estava lá no caminho para Jerusalém, aquele
homem caído, ele mandou lá o samaritano ir lá socorrer aquela pessoa. Ele não mandou o sacerdote, não mandou o levita, ele mandou o samaritano ir lá socorrer aquela pessoa. Estava aquele homem lá na porta do templo, e o Senhor mandou Pedro ir lá e socorrer aquele homem. Estava lá aquela mulher para ser apedrejada, mas Jesus foi ali pessoalmente para socorrê-la, para atendê-la, né? Porque o Senhor tem os seus propósitos, e nós precisamos estar sempre com os nossos ouvidos abertos, amados irmãos, para ver se nós estamos servindo pela graça ou pela obrigação. Se nós estamos servindo pela graça ou se estamos servindo para que os outros vejam aquilo que nós estamos fazendo. Somos chamados para servir ao Senhor nosso Deus. E precisamos ver como é que nós estamos servindo e a quem nós estamos servindo. Certamente que aquele que está fazendo campanha, ele vai querer aparecer mais, então ele vai procurar estar servindo, como um político aí na vida que nós vemos esse tempo de campanha aparecem, né? Os políticos para fazer alguma coisa. Mas há uma grande diferença, amados irmãos. Aquele que serve pela graça, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, e aquele que serve para simplesmente aparecer ou para cumprir a lei. Daquele que serve de coração, certamente o Senhor recebe o seu serviço, recebe a sua oferta. Mas aquele que faz só para cumprir a lei, que faz só para aparecer, certamente não é aceito pelo Senhor. Nós precisamos entender isso. Ainda que seja feito com o máximo zelo, com o máximo cuidado, com a máxima dedicação, se não for para a glória de Deus, foi simplesmente para cumprir a ordem que o Senhor deu. E ele foi lá e fez aquilo. Esse texto que nós lemos, amados irmãos, demonstra exatamente a forma de servir. E para quem e a quem estamos servindo. Nós estamos aqui, viemos depositar os nossos pedidos de oração. Eu não sei qual foi a intenção do pedido de oração, mas nós oramos por todos. Também está aqui à frente o gasofilácio, os irmãos saíram de seus lugares e vieram depositar os seus dízimos e ofertas, mas eu não sei o que se passa exatamente no coração e por que os irmãos ofertam. E glórias a Deus por isso. Mas Jesus conta que naquele dia daquela viúva, ele sentou ali perto do gasofilácio para falar para os discípulos sobre essa atitude de servir ao Senhor. E servir ao Senhor com os seus bens. Está ali também aquele cesto que recolhe as primícias para distribuir a cesta básica. Mas eu não sei quem traz, por que traz e como traz. Mas ele está ali. E eu quero dizer aos irmãos que Deus recebe a todos eles, os dízimos, as ofertas e também o que está ali. Agora, aquele que é aceito diante do Senhor, é só o Senhor que sabe, pela maneira como é feito, pela maneira como é depositado diante do Senhor, o nosso Deus. No texto que nós lemos, amados irmãos, demonstra aqui aqueles dois servos do Senhor, os primeiros dois servos do Senhor oferecendo ao Senhor nosso Deus as suas ofertas. E é bem distinta aqui uma oferta da outra. Diz que passado um tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ele foi dizer, eu estou levando lá uma oferta para Deus. Eu aprendi isso com os meus pais. Eu aprendi isso, a fazer isso aqui com os meus pais. Então, eu estou indo lá para levar essa oferta aqui. Porque diz que tem que fazer essa oferta. Disseram que aquele que crê em Deus tem que ofertar ao Senhor, o Deus, em sinal, vários. E ele pegou lá, daquilo que ele tinha recolhido lá dos frutos da sua terra, e levou a presença do Senhor. Mas vou falar sobre ele depois. Eu quero falar primeiramente sobre Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu trabalho e da gordura
deste, as primícias do seu rebanho, as gorduras do seu rebanho. Há uma diferença que, amados irmãos, no coração de Abel estava assim, ir para a presença do Senhor nosso Deus, não para impressioná-lo, mas para demonstrar a sua gratidão diante de Deus, demonstrar o seu reconhecimento de que Deus verdadeiramente é Deus, e que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, e que Ele tem cuidado da vida de Abel. Por isso Abel está com o seu coração agradecido e vai para a presença do Senhor. Isso, amados irmãos, de Abel é demonstração de amor, a Deus, de querer levar o melhor para Deus, como nós cantamos hoje. Eu pedi para cantar até 2 vezes: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é sinal de amor, isso é sinal, amados irmãos, de temor a Deus, de saber que Deus é Deus, e que Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, e que Deus merece o melhor daquilo que nós temos, É demonstração de respeito por Deus, em dar o melhor ao Senhor, o nosso Deus. Sem contar, amados irmãos, que Deus exige honra. Mas antes disso, deixa eu compartilhar aqui de uma experiência que eu ouvi de alguém contando para mim, que ele estava conversando com o filho dele, e teve a oportunidade de conversar com o filho dele, uma conversa bem franca mesmo, e perguntar para o filho dele: filho, você ama o papai de verdade? Ele falou assim: depois de Deus, eu amo o senhor. Num primeiro momento ele deu aquela olhada para o menino assim, falou: como? Mas depois ele se voltou e falou: parabéns, filho, você aprendeu aquilo que o papai ensinou. Primeiramente você tem que amar Deus. Primeiramente você precisa amar a Deus. É desse amor que nós estamos falando, amados irmãos. Nós amamos antes de tudo, antes do seu pai, antes da sua mãe, antes das suas coisas, você amar a Deus. Esse Deus, amados, ele exige honra. E nós só podemos honrar ao Senhor nosso Deus quando nós damos o melhor para Ele. Abra sua Bíblia lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Zacarias, Malaquias. Às vezes nós abrimos esse texto para falar sobre dízimo, né? Mas ele fala também sobre que Deus quer saber da honra que nós damos a Ele. Malaquias 1, de 6 a 10. Olha só o que diz aqui em Malaquias 1, capítulo 1, versículo 6 a 10. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O Senhor está perguntando para o seu povo: onde é que está a minha honra, se eu sou o pai? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam: em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não é errado? E quando trazem animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses a um governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo o seguinte: se o pai merece honra, o nosso Deus merece muito mais honra. Capítulo 2, versículo 2, também você já está aberto aí. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vocês maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. O Senhor nosso Deus, Ele exige da nossa parte honra a Ele.
Se Ele é o nosso Deus, nós precisamos honrá-lo. E honrar ao Senhor nosso Deus com a nossa vida, honrá-lo com os nossos bens, honrá-lo com o nosso tempo. Aprendemos a dar sempre o melhor nosso para Deus. Queremos o melhor sono para a nossa vida, queremos o melhor trabalho para nós, queremos o melhor salário, queremos os melhores filhos, queremos a melhor família, mas não queremos dar o melhor que nós temos para Deus. E ficamos surpresos quando alguém se dispõe a dar o melhor para Deus. Fique tranquilo, eu não vou citar alguém daqui. Eu vou citar alguém da Bíblia, lá de Marcos, capítulo de número 14, versos de 3 a 9, que fala sobre aquela mulher que pegou um vaso de unguento e quebrou sobre a cabeça de Jesus. E derramou sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos disseram: Senhor Jesus, isso aí dá para comprar muita comida para os pobres. Isso aí dá para comprar muita comida para os pobres. E ficaram impressionados como é que uma mulher, né, sendo pobre, pode doar tanto para o Senhor desse jeito. E como Jesus pode aceitar uma oferta tão grande para derramar sobre o seu corpo, sendo que tem pobre para alimentar? Quando alguém dá uma oferta assim, nós ficamos olhando dizendo: mas por que tanto? Por que tanto? Por que dar tanto? Por que ser dessa forma? É porque a pessoa quer honrar o Senhor. Aquela mulher só queria fazer uma coisa naquele momento: honrar a Deus com a sua vida e com o que ela possuía. Sentir que ela entregou tudo ali diante do Senhor e derramou o seu bálsamo diante do Senhor. E Jesus disse: olha, essa mulher adiantou a unção sobre o meu corpo para a minha morte. Jesus disse que ela fez isso com aquele vaso de alabastro nas suas mãos. Os discípulos olharam e viram o valor financeiro daquilo. Não perceberam que ela estava tão somente querendo honrar ao Senhor, sem fazer contas de quanto lhe custou aquilo. Não importava se era relativo a 10 anos de trabalho. O importante é que ela queria colocar aquilo diante do Senhor. Aquilo ela tinha separado para o Senhor, porque ela queria honrar o Senhor com aquele bálsamo. Ela não queria de forma nenhuma impressionar Jesus, nem os seus discípulos. Ela queria tão simplesmente fazer algo que ela achava que Jesus merecia que fosse feito por ele. Mas ela não queria pedir para ninguém. Sabe quando alguém faz alguma coisa para você e você se sente devedor para essa pessoa? Você diz: eu vou comprar um presente para essa pessoa, eu vou dar um presente para essa pessoa, porque o que ela fez por mim nem um pai faria, nem uma mãe faria, ninguém faria, mas o que ela fez por mim foi algo tremendamente maravilhoso, e eu quero fazer alguma coisa para ela, eu quero dar um presente para ela. Era assim que ela se sentia na presença do Senhor. E foi por isso que ela foi lá e entregou, colocou sobre a cabeça de Jesus esse bálsamo, com o melhor que ela possuía, amados irmãos. O melhor que ela possuía, o melhor que ela podia dar para o Senhor. Como é gostoso quando nós podemos fazer isso diante de Deus, e dar e depositar diante do Senhor, e sentir que nós depositamos o melhor diante de Deus. Não importa o que as pessoas estão pensando, importa que nós estamos dando o melhor que nós temos para Deus. Porque nós não estamos servindo a nós mesmos, nós estamos servindo ao Senhor, e o Senhor é digno de toda honra, toda glória, e Ele exige também essa honra. Aí, amados, fica nessa questão: Abel deu das primícias lá do seu rebanho. Das primícias do seu rebanho. Você tem dado da sua primícia ao Senhor? Ou você tem servido simplesmente por servir? Entregue tão somente por entregar? Ou você entrega realmente com o seu coração, com a sua alma, com a sua vida? E amados, para nós hoje não é só isso que nós precisamos observar, né, nessa oferta aqui de Abel, né? Servir o Senhor e honrar o Senhor com o melhor do nosso tempo, né? O melhor do nosso tempo, né? O que você faz com o melhor do tempo que você tem?
você coloca à disposição do Senhor? O melhor do nosso culto tem que ser para o Senhor. O melhor da nossa adoração tem que ser para o Senhor. Nosso dízimo, as nossas ofertas têm que ser realmente de forma que agrade o coração de Deus. Que nós estejamos entregando como Abel. É as primícias, Senhor. É o melhor que eu tenho, Senhor. E é para o Senhor. O melhor da nossa vida quando nós estamos lá fora, sorrindo, nos alegrando, né? Conversando com as pessoas. Falar de Jesus. Se alegrar no nome de Jesus. Testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos acostumamos em fazer campanha e ter tempo para evangelização, né? Só que Jesus não falou assim, ó, faça discípulos, vocês devem separar tempo para vocês fazerem campanhas de evangelismo. Não, disse, olha, ide. Nós estamos sempre indo e sempre pregando, e precisamos falar, gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo, falando do Evangelho de Cristo Jesus. Lembre-se que essa honra sempre foi dada e sempre será dada no céu ao Senhor. Os anjos honram e glorificam o Senhor dia e noite, noite e dia. Ele não precisa da minha honra, da sua honra, do seu culto, do meu culto. Ele não precisa, ele já tem. Então, servir ao Senhor, amados irmãos, deve ser algo que parte do nosso coração, para que chegue até o trono da graça do Senhor e se junte lá com os anjos dando glórias e aleluias ao Senhor, e chegue ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço, a nossa honra e glória que nós temos a dar a Ele. Precisamos pensar dessa forma. Se você não vier aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor, quem perde não é Deus. É você que perdeu a grande oportunidade de estar na casa do Senhor. É você que perdeu a oportunidade de vir aqui à frente e ofertar. É você que perdeu a oportunidade de vir aqui à frente e depositar o seu pedido na salva. É você que perdeu a grande oportunidade de se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, Senhor é meu Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Precisamos entender isso, amados irmãos, que Deus, Ele é honrado e que nós precisamos honrá-lo. Porque é a sua palavra que diz isso. E porque realmente se Ele é o nosso Deus, nós devemos isso a Ele. Amém? E a oferta de Caim? Foi apenas o fruto da terra. Ele pegou. Ah, está aqui, né? Quando se andava com dinheiro na carteira, tinha um amigo meu, um irmão na fé. Hoje não se anda mais com dinheiro na carteira, né? Hoje é o Pix, né? Hoje, cartão, né? Diferente, né? Mas ele falava assim para o pastor, quando eu vou num culto, e se eu vou dar uma oferta, eu sempre pego na minha carteira a maior nota. Eu não sei se você, quando vai dar a sua oferta, se você pega a maior ou a menor, mas ele dizia, pastor, eu sempre pego a maior nota que eu tenho na carteira. Eu quero sempre honrar a Deus com o melhor que eu tenho. Eu quero sempre colocar diante do Senhor nosso Deus aquele que é o maior. Não para aparecer, mas porque eu creio que Deus sempre, quando vai receber, deve receber a melhor. Mas Caim, amados irmãos, deu do comum. Abriu a carteirinha ali, né? Tinha umas notinhas ali, R$2 para o Senhor. Ó, dá lá uma ofertinha lá para o Senhor, né? Foi apenas para cumprir o que ele tinha aprendido da lei de oferecer, de dar oferta lá diante do Senhor. Ele havia aprendido que tinha que levar alguma coisa, então ele pegou lá da terra e levou. Sei lá como é que estava murcho, estava podre, como é que estava. Ele simplesmente pegou lá, nem lavou, nem limpou e foi lá para oferecer diante do Senhor. Quando nós estamos olhando para esse aspecto, nós vamos entender, amados irmãos, que está escrito lá no Salmo de número 24, que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui é do Senhor. Tudo que os nossos olhos contemplam é do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, 26, esse eu vou ler. 1 Coríntios 10, 26, Paulo diz assim,
1 Coríntios 10, 26. Ele diz assim: comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo, amados irmãos, é do Senhor. Tudo é do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vivemos como viveu aquele povo lá de Gênesis capítulo 11, quando eles foram construir o quê? A Torre de Babel. Eles tinham bastante dinheiro, eles estavam cheios da grana, então eles se reuniram e falaram: vamos construir uma torre aqui, para que o nosso nome fique gravado na história, e nós chegamos até Deus. Eles tinham dinheiro, então eles esqueceram de Deus. Vamos construir, porque construindo o nosso nome vai aparecer. Infelizmente, amados irmãos, o homem quer mostrar o que ele pode fazer com aquilo que não é dele. Ele quer mostrar o que ele pode fazer com aquilo que não é dele. E aí então ele fica ostentando e buscando e querendo mostrar e tentando aparecer. Ele quer honra e ser reconhecido por ele mesmo. Ó, tá vendo só? Esse aqui sou eu. Isso eu conquistei. Coloca o coração nas suas coisas, nas suas riquezas. Às vezes é pouca coisa, mas vai lá e coloca o seu coração. E a Bíblia diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Muitas vezes tem recebido bênção do Senhor, mas as bênçãos do Senhor não têm sentido para ele de sinal de gratidão, de dobrar os seus, de agradecer: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Mas tem servido para ele como orgulho sobre a face da terra. Tem se tornado, quantas pessoas que você conhecia, que por um pouquinho que subiu na vida, se tornou soberbo, orgulhoso, acha que é diferente dos outros. Amados, nós estamos falando sobre ofertar ao Senhor, estamos falando sobre vida no altar do Senhor. Estamos falando sobre oferta aceita e oferta que não é aceita. O que aconteceu com Caim? Porque a oferta dele não foi aceita. Ele não tentou melhorar. Ele ficou olhando para a oferta do seu irmão. E ficou com ódio do seu irmão. O problema não era o seu irmão. O problema não estava com Deus. O problema estava no seu coração. Ele ficou cego, cheio de ódio, cheio de ira, por causa do culto que o seu irmão prestava ao Senhor. E muitas vezes nós vivemos assim também. Vemos a alegria de uns e vemos, né, a alegria dos outros, e nós estamos sentindo triste. Eu já dei minha oferta, eu já fui na igreja, mas eu não sei o que aconteceu, eu não estou sentindo. É exatamente isso, não estou sentindo exatamente isso. Essa falta de levar ao Senhor o melhor e consagrar ao Senhor e dar ao Senhor o melhor que você tem para o Senhor, o nosso Deus. E Deus conhece o nosso coração, Deus sabe de todas as coisas. Ananias e Safira tentaram enganar os discípulos lá. Aí Pedro teve que dizer para eles: ó, vocês tentaram enganar, não fui eu. Vocês tentaram enganar o Espírito Santo. Para mim não teria problema vocês me enganarem, mas vocês enganaram o Espírito Santo de Deus. O Senhor nosso Deus, amados, requer honra, que nós demos a Ele honra. Toda honra e toda glória precisa ser dada ao Senhor, o nosso Deus. Precisamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, porque a palavra do Senhor nosso Deus nos diz isso. Servir ao Senhor, honra.
honrando e glorificando o seu nome. Eu concluo aqui. Domingo passado falamos sobre aquele que socorre, aquele que serve. Hoje nós estamos falando sobre serviço ao Senhor. E servir ao Senhor e não a nós mesmos. Servir ao Senhor no sentido de que a sua oferta é recebida pelo Senhor. Que o seu culto, o seu louvor, a sua oração é recebida pelo Senhor. E que você sai daqui como aquela mulher saiu da presença de Cristo Jesus naquele dia. E como Abel saiu da presença de Cristo Jesus todas as vezes que ele ia. E consagrava o seu melhor. Ele saía feliz. Ele saía feliz. Ele saía realizado. Porque ele tinha feito aquilo que todos nós devemos fazer. Dar o melhor de nós para Deus. Feche teus olhos. Hoje é um dia de decisão. Se você não tem dado o melhor para Deus, se você não tem dado o melhor para Deus, eu gostaria de desafiar você a experimentar isso nesta noite. Eu não sei como você tem servido ao Senhor, que jeito você tem servido ao Senhor. Se você tem só cumprido a lei, se você só tem feito aquilo que lhe pedem para fazer. Mas eu gostaria que nesta noite você pudesse tomar uma decisão. De olhar para Abel, não como Caim olhou, com ira, com ódio. Mas de olhar para a atitude de Abel. E querer fazer como ele fazia, entregando o melhor no altar do Senhor. O melhor culto, o melhor tempo, o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor primícia, o melhor diante do Senhor, o nosso Deus. Eu quero desafiar você a dar do melhor que você tem para Deus. Para que você se sinta abençoado. Para que você se sinta como alguém que cumpriu o propósito, não da lei, mas o propósito de servir ao Senhor e dar honra ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece os nossos corações. E nós nos curvamos ante a Tua presença nesta noite. Para Deus, pedir que o Senhor toque no nosso coração, Pai. Queremos a Deus não mais, Senhor, dar por dar, estar por estar. Mas queremos a Deus entregar como honra ao Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos fazer, ó Deus, do melhor que nós temos para o Senhor, Pai. Queremos entregar, Senhor Deus, o melhor que nós temos para o Senhor, Pai. Queremos, ó Deus, fazer como Jesus fez lá na cruz do Calvário. Entregou a sua vida por nós. Pai, nós queremos nesta noite entregar as nossas vidas diante do Teu altar. E dizer, Senhor, nós estamos aqui porque viemos para o Teu serviço, para o louvor da Sua glória, Pai. Se tem algo que precisa ser feito no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor faça hoje, Pai. Para que, Deus, possamos sair daqui como Abel saía da Tua presença, Senhor. E não como Caim saía, Senhor, irado. Queremos sair, ó Deus, daqui nesta noite, Pai, tendo cumprido o propósito para o qual viemos, Senhor. Honrar, exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Por isso, ó Deus, se temos feito alguma coisa que desagradou o Senhor durante esse período, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, meu Deus, a nossa falha. Mas nós queremos, Pai, nesse termo de culto, ofertar, Senhor, a nossa vida no Teu altar. Ofertar, Senhor, meu Deus, o melhor de nós, Pai. E assumir, ó Deus, um compromisso de honrar, exaltar e glorificar o Seu nome no nosso dia a dia, Senhor. Para que, ó Deus, possamos fazer parte daqueles que servem ao Senhor, pelo prazer de servir ao Senhor, pelo prazer de estar diante do Teu altar, do nosso único e suficiente Salvador, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. 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 Então você deve